A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos iniciando mais uma EBD, né? Vamos crescer na graça e no conhecimento. E nós estamos estudando sobre escatologia bíblica, quer dizer, o estudo dos últimos dias, que nós encontramos no livro de Daniel, principalmente nos últimos capítulos, e também no livro de Apocalipse, né, escrito por João, e no sermão profético que foi dito por Jesus e escrito pelos evangelistas. Amém? Então vamos continuar os estudos sobre escatologia. Hoje nós estamos estudando a lição 6, continuação de domingo passado. Né? Domingo passado nós estudamos sobre o princípio das dores e nós vamos estudar hoje sobre a grande tribulação. Amém? Um assunto bem interessante, apesar de ser um assunto perturbador, mas um assunto bem interessante. E nós vamos iniciar a EBD de hoje com uma oração como de costume. Senhor Jesus, nós entramos mais uma vez na Tua presença e queremos Te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Que a aula de hoje, Senhor, venha a ser um alerta para que os crentes queiram e desejem e trabalhem para serem mais fiéis, Senhor, para subirem no arrebatamento da igreja e não querer passar pela grande tribulação. Ninguém deseja passar por esse período, mas nós vamos ver na aula de hoje quem passará por esse período e que os crentes possam estar vigilantes como as 10 virgens durante o período de princípio das dores, para não ser pego por esse grande período que acontecerá na história. Que o Teu Santo Espírito venha falar ao coração de todos nesse dia. É o que nós te pedimos, já te agradecendo em Teu nome, Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com um hino. E logo após esse hino, nós iniciaremos a aula com os slides propriamente dito, estudando sobre a grande tribulação. Amém? O hino que nós vamos louvar ao Senhor é o hino 370, mais grato a Ti. E pode acreditar, irmãos, a igreja sendo arrebatada e não passando pela grande tribulação vai ser motivo para agradecer acima de tudo, né? Nós temos motivo para agradecer que nós vamos estar nas bodas do Cordeiro. Então vamos louvar o Senhor com esse hino 370, grato a Ti. Oh, meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti.
Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, oh, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Amém, irmãos? Que a gente possa agradecer ao Senhor em tudo, inclusive por Apocalipse 3:10, que será citado na aula de hoje, né? Porque vocês guardaram a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da provação que virá sobre toda a terra para tentar os habitantes da terra. Quer dizer, nós seremos livres, irmãos, do que a gente vai estudar hoje, que é um assunto pesado. E nós vamos iniciar agora com os slides. Hoje, né, dia 6 de junho de 2021, nós vamos estudar, né, ou continuar estudando sobre escatologia bíblica, e nós vamos estudar a lição 6. Qual o assunto da lição 6? A grande tribulação. Vamos ver onde esse período da grande tribulação vai acontecer. Como nós já vimos, irmãos, na aula, no final da aula passada, o princípio das dores vai deteriorar a moral da sociedade, né? E eles vão zombar da profecia que nós estamos falando, que Jesus está vindo arrebatar a igreja, né? A gente está vendo piadas sobre o povo de Deus em relação a isso. E aí, quando o arrebatamento acontecer, começa exatamente o período do que a gente vai estudar hoje, que é a grande tribulação, que nessa linha do tempo de escatologia está representado por esse retângulo vermelho que é dividido em dois, né? 3 anos e meio da implantação do anticristo, do seu governo, né? E os 3 anos e meio finais, que é exatamente o que nós chamamos de a grande tribulação. Nós vamos falar sobre o anticristo, irmãos, relacionado à grande tribulação, mas nós não vamos dar detalhes sobre ele, que é o governante que vai reger, né, a terra durante o período da grande tribulação, porque a aula de domingo que vem o assunto é exatamente esse. Quem é o anticristo e como ele vai agir durante a grande tribulação, tá certo? Então nós vamos falar sobre ele, mas sem dar muitos detalhes, porque o que importa para a aula de hoje é a grande tribulação. E aí, os tópicos, né, que a gente vai estudar sobre o Apocalipse, a gente já viu o arrebatamento da igreja nas primeiras lições. Também na aula passada nós estudamos o princípio das dores, que sinais estariam sendo disparados na sociedade, vamos por assim dizer, nesse período, coisas que não aconteceriam com tanta frequência como nos séculos passados. E aí esse tiro na sociedade pré-arrebatamento seria o alerta para a igreja e para o mundo. Jesus está vindo para levar a sua igreja, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Porque depois que a igreja for tirada, começa essa lição que nós vamos estudar hoje, que está de cor de uva aí, né? A grande tribulação. E como é que será dividida a aula de hoje? Será dividido em a introdução, explicando o que é a grande tribulação. Depois nós vamos ver quando ela acontecerá, quer dizer, qual é o período em que a grande tribulação vai ser exposta ao mundo, né? E o versículo diz que vai ser um período que nunca houve e nem depois haverá. Então a gente vai ver quando é que acontecerá, para quem será a grande tribulação. E aí, dentro da grande tribulação, irão acontecer 21 sinais, 21 desgraças. E essas 21 desgraças ou pragas serão divididas em 3 grupos de 7. Os 7 selos
que é o assunto do tópico 3, as 7 trombetas, que a gente vai ver no tópico 4, e as 7 taças da ira de Deus, que vai estar no tópico 5. Então, 7 mais 7, 14, com mais 7, 21. Essas 21 pragas serão estudadas na aula de hoje, nessa lição, e logo após iremos para a conclusão. Então, nós vamos iniciar agora a introdução, vendo o que é a grande tribulação, certo? Então, vamos para a introdução. O que é a grande tribulação? Daniel 11, do 31 ao 34, fala do ponto inicial da grande tribulação. E braços serão colocados sobre ele, que é o anticristo, o governante do mundo durante a grande tribulação, né? E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas, e os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro. A gente vai ver quem é esse povo que conhece seu Deus, que se tornará forte e fará proezas, e os entendidos entre o povo que cairão pela espada, pelo fogo e cativeiro, mais para frente na lição. Tá certo? Memorize esse ponto aí. Durante a grande tribulação vai ter um povo de Deus que conhece seu Deus e que vai ser perseguido. Memorize isso e vamos para esse termo em vermelho aí, a abominação desoladora. Esse é o início do que nós chamamos de a grande tribulação, que é exatamente os 3 anos e meio finais. Mas ela iniciará com o arrebatamento da igreja e o anticristo assumindo. Sendo que nos 3 primeiros anos e meio, ele não vai perseguir, né, o povo de Deus. Então a grande tribulação, literalmente dita, começa com a abominação desoladora, que está explicando aí, né? O templo será profanado e interromperão, quer dizer, será proibido o sacrifício contínuo, o culto contínuo. Então isso será a abominação desoladora, ponto inicial da grande tribulação. Olha só o que fala mais sobre o período da grande tribulação, né? A duração. E foi-lhe dada uma boca, esse lhe significa o anticristo, e foi dada ao anticristo, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, nós vamos calcular isso no próximo slide, quanto tempo é isso aí. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Quer dizer, ele vai falar de Deus, vai falar de Jesus, vai blasfemar contra o Espírito Santo, falar de todos os anjos, falar do céu, né? Ele vai blasfemar mesmo. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Tem mais essa. Ele vai ser vitorioso. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Quer dizer que ele vai governar o mundo. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Isso está escrito em Apocalipse 13, do 5 ao 8. E, irmãos, nós vamos calcular esse período de 42 meses, mas antes vamos ver aqui essa parte de vermelho. Foi permitido ao anticristo fazer guerra aos santos, como no slide anterior, né? A gente vai ver quem é esse santo que o anticristo vai combater. A gente vai ver quem são esses santos mais para frente. E diz que o anticristo vai lutar contra eles e vencê-los durante esses 42 meses. E aí ele vai ter poder sobre toda a tribo, não é sobre muitas, é sobre toda a tribo e língua e nação. Ele vai governar o mundo. E os que não estão escritos no livro da vida vão adorar a ele. E, com certeza, esse povo que ele foi permitido fazer guerra, que são os santos, e vencê-los, não vão adorá-lo. Então quem é que vai adorar? Aqueles que estiverem do lado dele. Então vamos calcular aí por quanto tempo ele vai agir, que é exatamente 42 meses. Nós temos lá embaixo de cor de uva a conta. Nós estamos falando de meses. Então 12 meses é um ano, mais 12 meses fazendo 24, 2 anos, mais 12 meses, 12, 24, 36 meses, dá exatamente 3 anos. Aí agora dentro do parêntese tem os meses que sobraram. Nós temos 36 meses, que são 3 anos fechado, mais 6 meses para dar 42. E 6 meses nós sabemos que é a metade de um ano. Então nós temos aí
42 meses dá exatamente 3 anos e meio, que é o período que ele vai fazer guerra aos santos e vencê-los. Quem são esses santos? Veremos mais para frente. Dando continuidade, Mateus 24, versículo 21 e 22, Jesus diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Quer dizer que é um período único na história. Nunca houve esse período, nem haverá depois. É um período de 7 anos que está descrito como sendo único. E se aqueles dias não fossem abreviados, quer dizer, Deus ainda vai ter pena, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. A gente acabou de ver nos slides anteriores que o anticristo vai lutar contra os santos, mas a gente ainda não definiu quem são esses santos na aula de hoje, e vai vencê-los. E aí esses santos são exatamente esses escolhidos que Deus vai abreviar aqueles dias, porque senão nenhuma carne se salvaria. Tá certo? Então, vamos ver mais para frente quem são esses santos, quem são essa carne que, se Deus não abreviar, salvaria, e também quem são esses escolhidos. É preciso definir isso nessa aula de hoje, tá certo? Quem são esses escolhidos que passarão pela grande tribulação? Vamos continuar agora com o tópico 1. A gente já viu o que é a grande tribulação. Um período único na história que nunca houve e nem tampouco haverá. Agora vamos ver quando é que esse fato vai acontecer. Né? Em que tempo, a gente já sabe que são 3 anos e meio o período, mas quando é que acontecerá? Nós temos aí o mesmo gráfico que vai nos acompanhar em todas as aulas, que mostra o princípio das dores, o arrebatamento da igreja, e logo após o arrebatamento da igreja começa a grande tribulação, que é esse retângulo vermelho embaixo. Isso para quem acredita no pré-tribulacionismo, que é o número 1 aí, a bolinha verde. Eu sou um dos que acreditam nessa teoria, nessa interpretação, de que o princípio das dores vai acontecer, Jesus vai levar a igreja e logo após a grande tribulação começa. Eu estou dizendo isso porque na bolinha 3, os pós-tribulacionistas dizem que no final do princípio das dores começa a grande tribulação, o anticristo assume e a igreja está aqui. Depois que a igreja passar por toda a grande tribulação, no final, Jesus vem, o que a gente chama de a segunda vinda. Jesus vem e resgata a igreja juntamente com Israel. Isso quer dizer que a igreja passa por toda a grande tribulação de acordo com os pós-tribulacionistas. Certo? Os pré-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. Certo? Então, vamos ver agora, já que a gente está estudando, né, quando é que acontecerá, esses dois versículos que se encontram em Mateus 24. O versículo de cima é o 6 e o de baixo o 14. Vamos ver o 6. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. A gente descreveu agora o quê? O princípio de dores. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Seria o que o fim? O arrebatamento da igreja e o início da grande tribulação. A grande tribulação só inicia quando todos os povos ouvirem falar de Jesus. Olha só o ponto inicial da grande tribulação. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, quer dizer, um homem maldito, guiado por Satanás mesmo. E braços serão colocados sobre eles, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. A abominação desoladora marca o início da perseguição mesmo aos santos, da grande tribulação mesmo, através desse homem vil, que receberá poder sobre toda tribo e nação, que são exatamente esses braços que serão colocados sobre ele. Mateus 24, 15 a 21 diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, então, quer dizer, quando a grande tribulação começar, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Essa palavra Judeia também dá uma declaração de que
a grande tribulação vai ter início para o povo judeu, né? Então, quando o anticristo se sentar no templo de Deus em Jerusalém, os que estiverem na Judeia fujam, porque a perseguição será grande. Então, quando acontecerá? No final do princípio das dores, após o arrebatamento da igreja, assim nós cremos. Então, a gente já viu o que é a grande tribulação, fato único na história. Quando acontecerá? Após o arrebatamento da igreja, para os judeus, né? E a gente vai ver agora o tópico 2, para quem será e para quem não será. Certo? Para quem está destinada, no tópico 2, para quem está destinada a grande tribulação. Se os pós-tribulacionistas, que é o pontinho 3 aí, cor de uva, estiverem certos, está destinado para todos os moradores da terra, inclusive a igreja. Agora, nós vamos ver a opinião dos pré-tribulacionistas, que é o que nós acreditamos, que é o tópico 1. Nós vamos ver agora 6 versículos que mostram qual é a diferença entre tribulação e a grande tribulação. São duas coisas diferentes. João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, os crentes vão ter tribulação no mundo? Sim. Segundo versículo, Romanos 5:3 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Paulo está dizendo que passava por tribulações e que ele ganhava mais paciência quando ele passava por tribulação. O crente passa por tribulação? Sim. Hebreus 10:33 diz: em partes fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Quer dizer, vocês estão sendo feitos de palácio, né? De palhaço, quer dizer, vocês estão servindo de espetáculo, passando por tribulações. E Efésios 3:13 diz: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Né? A gente está vendo aí que Paulo passou por tribulações e estava dizendo isso na igreja de Éfeso. Os 2 últimos versículos que mostram a diferença entre tribulação e a grande tribulação. 1 Tessalonicenses 3:33 diz: para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Quer dizer, a gente vai pregar o evangelho pelo mundo a toda criatura, mas a gente seria perseguido. E em Atos 14:22 diz: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quer dizer, para a gente alcançar a coroa da vitória, é preciso passar por muitas tribulações. Que no hino 126 diz, né? Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. Esse hino e esses versículos mostram que o crente passa por tribulações. Mas agora a grande tribulação é um fato único. E Mateus 24:21 deixa isso bem claro. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Isso quer dizer que Paulo não estava passando por essa tribulação grande. Nem João estava passando também não. Isso seria destinado para o tempo do fim. Depois que o evangelho do reino fosse pregado a todas as nações. Então existe uma diferença entre tribulação e a grande tribulação. Certo? E aí o mundo está dividido em 4 grupos. Agora que nós estamos passando pelo princípio das dores. As virgens prudentes, que são os crentes fiéis a Jesus. As virgens imprudentes, que são os crentes que estão brincando de ser crente. O povo de Israel, que tem a promessa feita por Deus no Velho Testamento, antes de Jesus nascer e morrer na cruz do Calvário e ressuscitar, onde Deus disse a Israel, quer dizer, a Abraão, que faria uma aliança perpétua com ele. E além dos crentes prudentes, dos crentes imprudentes e da nação de Israel, que são os judeus, no mundo nós temos as pessoas mundanas, certo? Então Israel seriam os traidores, porque Jesus veio para os seus e os seus não receberam, e os mundanos, que estão totalmente entregues ao pecado e sentem prazer em serem pecadores, seriam as prostitutas. Então os 4 grupos são as virgens prudentes, as virgens imprudentes, os traidores e as prostitutas, certo? Agora vamos ver
Para quem está destinada a grande tribulação em versículos para esses 4 grupos? Os versículos vão estar sempre embaixo, porque esse versículo de cima eu vou manter, certo? Apocalipse 3,10 diz: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Quer dizer, os que habitam na terra serão tentados, mas quem guardou a palavra da minha paciência, também eu guardarei da hora da tentação. Isso quer dizer o quê? Que as virgens prudentes, que são os crentes fiéis, não passarão pela grande tribulação. Assim os pré-tribulacionistas, ao qual eu faço parte desse grupo, creem. As virgens prudentes não fazem parte da grande tribulação porque estão guardando pacientemente a vinda do Senhor. Agora vamos ver os 3 outros grupos, quem não passa e quem passa. Apocalipse 2, do 20 ao 22 diz: há algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, quer dizer, mulher que se diz pastora, ensinar e enganar os meus servos. Essa mulher que está enganando, como sendo pastora, não está enganando o povo do mundo, está enganando os crentes, porque só pode ser servo de Deus quem for crente. Eu vou reiniciar o texto. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem, quer dizer, cometam o pecado, e comam dos sacrifícios da idolatria. Quer dizer, crentes que estão em pecado e sendo idólatras. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei na cama, e sobre os que adulteram com ela, os crentes que estão em pecado com o mundo, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Os irmãos entenderem esse texto, os que adulteram com ela são os crentes imprudentes. Sobre eles virá grande tribulação. Isso quer dizer o quê? Que as virgens imprudentes, que são os crentes que estão em pecado, junto com Jezabel, que se diz pastora, e que é uma analogia, né, aos falsos doutores que iriam surgir dentro das igrejas, e muitos crentes iriam seguir as suas dissoluções e as suas loucuras. Esses crentes imprudentes, chamados de as virgens imprudentes, estão reservados para passarem pela grande tribulação? Sim. Agora vamos ver Israel, se Israel passa ou não. Primeiro a gente vai ver a rejeição em João 1,11. Jesus veio para o seu e os seus não receberam. Quer dizer, Jesus veio para o seu povo, que era o judeu, e os judeus não receberam. Lucas 21:20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Israel, por ter negado Jesus e negar até hoje, passa pela grande tribulação? Sim. Até agora, dos 3 grupos, só os crentes fiéis escaparam da grande tribulação. Vamos ver agora os mundanos, aqueles que não querem nem olhar, nem ouvir falar sobre a Bíblia. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, quer dizer, são usados por Satanás, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. Esse versículo mostra, irmãos, que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos em que os mundanos, através da mentira e tendo a sua mente cauterizada, petrificada, iriam proibir as coisas que Deus reserva para os seus. Quer dizer, proibir a Bíblia. E aí Apocalipse 9, 18 a 21 diz: por esses 3, que são 3 anjos que serão soltos durante a grande tribulação, por esses 3 foi morta a terça parte dos homens, isso é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorar os demônios, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação e nem dos seus furtos. Aqui está falando dos mundanos e não daquele grupo que são servos de Deus e que estão se envolvendo com Jezabel na idolatria e na fornicação. Então aqui está falando de mundanos.
Os mundanos passarão pela grande tribulação? Sim. Sendo que eles não sofrerão pelo anticristo, porque eles vão se ajoelhar e adorar o anticristo. Eles sofrerão pelas pragas. Vai vir pragas no mundo, onde os mundanos, né, o anticristo não vai perseguir eles, porque eles vão estar do lado do anticristo. Em compensação, eles sofrerão as grandes pragas que virão sobre a terra. Então, aí nós estamos vendo que os crentes fiéis não passarão pela grande tribulação. Quem é que vai passar? Os crentes infiéis, os judeus e os mundanos. Agora nós vamos pegar apenas Israel e vamos isolar e ver também versículos que provam que Israel passará por esse castigo. E o texto do próximo slide, que fala exatamente sobre Israel, ele vai ser dividido em 3 partes. O texto vai estar todo na tela, onde a primeira parte eu deixei as letras de vermelho, que mostra o pecado de Israel. Aí no meio do texto eu vou deixar de preto, que mostra o castigo por esse pecado, por esse erro. E 3, o arrependimento, quer dizer, a parte cor de uva vai ser o resgate de Israel. Então o texto vai estar vermelho, preto e cor de uva. Vamos ver esse texto, começando pela parte vermelha, que é o pecado de Israel. Isso está lá em Deuteronômio 4, 25 ao 30. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, quer dizer, as próximas gerações, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, quer dizer, aqui está falando do pecado de Israel. Quando as gerações forem passando e vocês abandonarem o Deus de vocês e se corromperem e provocarem a ira de Deus, agora a gente vai ver o texto, a parte preta, que é o castigo pelo erro. O Senhor vos espalhará entre os povos e ficareis poucos em números entre as nações às quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obras de mão de homens, madeira e pedra que não veem, nem ouvem, nem comem e nem cheiram. Está aí o castigo, né? Eles serão espalhados e perderão os seus direitos. Agora que a gente viu o pecado de Israel e o castigo pelo erro, vamos ver a parte cor de uva, que é o resgate. Mas quando estiverdes em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias mesmo, voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a tua voz. Esse texto está mostrando que Israel vai abandonar Deus, vai ser espalhado no mundo, e quando eles estiverem em angústia total, e a gente viu um versículo que quando os exércitos estiverem rodeando Israel, significa dizer que a desolação deles chegou. Então, nos últimos dias, eles vão voltar para Deus e se converter e aceitar Jesus como sendo o Messias e ouvir a voz de Jesus, né? Então, esse texto mostra que Israel ele está qualificado, infelizmente, para passar pela grande tribulação. Agora, o que acontecerá na grande tribulação, onde esses 3 grupos, que são as virgens imprudentes, Israel e os mundanos, passarão? O que é que acontecerá? Nós vamos ver um gráfico aqui agora para os que vai nortear os próximos tópicos das lições. Dentro da grande tribulação, nós temos 7 selos, depois 7 trombetas e depois 7 taças da ira de Deus. 7, 14, 21. 21 pragas que vão cair sobre o mundo para tentar os que habitam na terra e que estiverem aqui no período da grande tribulação. Então a gente já viu o que é a grande tribulação, quando acontecerá, para quem será, e agora no tópico 3, 4 e 5 nós vamos ver exatamente esse gráfico aqui, né? O tópico 3 são os 7 selos, o tópico 4 as 7 trombetas e o tópico 5 as 7 taças, e depois que a gente vê isso, vamos para a conclusão da lição. Então vamos para o tópico 3, que mostra as 7 primeiras desgraças da grande tribulação, que prova que ela vai merecer ser chamada de a grande tribulação, certo? Tópico 3, os 7 selos. João viu na mão daquele que está sentado sobre o trono, que era e que há de vir, o grande e todo-poderoso. Na mão direita dele tinha um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos, onde ninguém acima do céu nem embaixo na terra poderia abrir. E aí João começou a chorar. Mas aí quem estava lá com João, né, mostrando a ele o Apocalipse, disse: não chores, porque existe um que pode abrir esse livro e desatar os seus 7 selos, que é o Cordeiro que foi morto
e reviveu para todo sempre. Amém. E aí nós vamos ver agora exatamente o que acontece quando o Cordeiro começa a abrir esse livro, quebrando os seus 7 selos. No primeiro selo, irmão, diz o seguinte, que vai vir um cavalo branco. Apocalipse 6:2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, quer dizer, foi-lhe dada a autoridade de rei, e saiu vitorioso e para vencer. Muitos crentes que não estudam a Bíblia, irmãos, diz que esse cavaleiro do Apocalipse 6 é Jesus, né? Branco significa pureza e ele vai vir para vencer e só quem vence é Jesus. Não. A gente já viu versículos que mostram que o anticristo vai fazer guerra aos santos, quer dizer, às virgens imprudentes que vão aceitar Jesus durante a grande tribulação e o povo de Israel, e vai vencê-los. Vai fazer guerra aos santos e vencê-los, né? Quer dizer, quem são os santos que vão passar pela grande tribulação? Que no início da lição a gente viu aqueles versículos, né, que diz que Deus abreviaria aqueles dias, senão nenhuma carne se salvaria, e o povo sábio ensinaria a muitos, e os santos seriam perseguidos pelo anticristo e vencido. Esse povo é exatamente os crentes que ficarem, e os judeus que vão reconhecer Jesus como o Messias. E aí o que acontece? Esse cavalo branco é confundido com Jesus, mas ele não é Jesus, ele é o anticristo, no capítulo 6. Por que eu digo isso? Porque em nenhum momento da Bíblia fala que Jesus tem arco e atira flecha. Só quem atira flecha e dardos inflamados é Satanás. Esse negócio de atirar de longe, só quem atira de longe é Satanás tentando nos ferir. Jesus, ele tem a espada do Espírito e com ela ele chega botando moral, certo? Corpo a corpo, cara a cara. Quem atira de longe, quem é covarde é Satanás. Então, esse aí é o anticristo e nós vamos ver versículos que provam exatamente isso. Apocalipse 13, 6, 7 diz: e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Isso está no capítulo 6. Agora, capítulo 13. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Quer dizer, e esses santos não é a igreja, é os judeus e os crentes imprudentes que ficaram aqui, não subiram no arrebatamento. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Agora vamos sair do capítulo 6, que fala sobre um cavaleiro branco no início da grande tribulação, quer dizer, não tem lógica se é a vinda de Jesus. No início da grande tribulação, o primeiro que aparece é um cavaleiro com um arco branco, com um arco num cavalo branco. Ele vai iniciar a grande tribulação, é Jesus? Não, irmãos, é o anticristo. Aí, saindo do capítulo 6, no capítulo 19, fala sobre outro cavaleiro que vai vir num cavalo branco, dos versículos 11 a 16, que diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, quer dizer, a descrição que Daniel viu e a descrição que João viu. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de veste tingida em sangue, porque Jesus morreu e ressuscitou. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, o cavaleiro com o arco no capítulo 6 é um. O cavaleiro no capítulo 19, no final da grande tribulação, é outro. E nós sabemos que o anticristo inicia a grande tribulação e Jesus conclui. Então, a grande tribulação ela é descrita do capítulo 6 ao 19, começando pelo cavaleiro branco e concluindo com outro cavaleiro branco, que a descrição é completamente diferente. E olha só o que ainda diz sobre esse cavaleiro branco que vai terminar a grande tribulação, dos versículos 14 a 16. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca, quer dizer, do cavaleiro branco do capítulo 19, saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quer dizer, capítulo 19, nós temos aí a descrição de Jesus vindo com os seus santos e também com os anjos para concluir a grande tribulação. Esse cavaleiro que tem na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que vai vir no cavalo branco no capítulo 19, é Jesus. Mas o cavaleiro que inicia a grande tribulação no capítulo 6, com um arco e que saiu para ser vitorioso, é o anticristo.
Agora nós vamos ver o segundo selo, né? Porque o mal terá prioridade contra os homens nesse período da grande tribulação, e o primeiro cavaleiro já vai impor o governo, e pragas cairão sobre os blasfemadores. Então nós temos aí 4 cavaleiros, sendo o primeiro exatamente o anticristo que vai sair para vencer. Vamos ver agora o segundo. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. Quer dizer, batalha, esse cavaleiro vai promover batalha. E foi-lhe dado uma grande espada. Apocalipse 6,4 mostra que a guerra vai dominar no período da grande tribulação, para que os homens se matem uns aos outros. Né? Eu vou expandir aqui a imagem do segundo cavaleiro do Apocalipse, que é a guerra que vai seguir o anticristo. A guerra nesse período vai ser terrível, irmão. Nunca uma guerra foi tão grande, a matança tão grande quanto nesse período. Por isso que diz que é um período único na história, onde os demônios serão soltos para acabar com o ser humano. Agora, quando o terceiro selo foi aberto, olhei e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. Isso está escrito em Apocalipse 6,5. Quer dizer, esse cavaleiro vai controlar a comida da terra, e ele é chamado de fome. Imagine que a fome hoje em dia já mata a gente. Na época da grande tribulação, a fome vai dominar. E ele vai vender as coisas por um preço caríssimo. 1 quilo de feijão, R$1.000. Ninguém assalariado tem condição de comprar 1 quilo de feijão, então a fome vai matar muita gente nesse período. Quando o quarto selo foi aberto, saiu um cavalo amarelo, e olhei e eis um cavalo amarelo, que eu não... Os irmãos notem que eu coloquei o nome do cavaleiro embaixo da descrição, tanto do vermelho quanto do preto, mas dessa aí nem precisa, porque o texto diz: e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Quer dizer, coletando mesmo pessoas. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, devido à população mundial em 4, que hoje está em 9 bilhões, e calcula aí quanto é uma 4ª parte, para você ver, 2.250.000 pessoas morrerão na mão desse camarada aí, desse quarto cavaleiro que vai vir no quarto selo. E ele vai matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Quer dizer, serão mortes terríveis, porque imagina aí um leão atacando uma pessoa, o leão mata devagar, né? Sofrimento grande nesse período, onde esse quarto cavaleiro, sob o cavalo amarelo, será solto para matar a 4ª parte da população. Então nós temos aí os 4 cavaleiros do Apocalipse, que são os 4 primeiros selos: o anticristo, a guerra, a fome e a morte. E aí o 5º selo, quando foi aberto, João viu as almas debaixo do altar, sendo que essas almas, olha só, Apocalipse 6, 9, 10 e 11. O que é que fala sobre essas almas? E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, quer dizer, eles agora estão puros, e foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam ainda de ser mortos, como eles foram. Quer dizer, o que foi o 5º selo? A visão da matança de quem ficar aqui. O anticristo vai perseguir aqueles que não o adorarem, quer dizer, os crentes imprudentes. Eu espero que crentes imprudentes estejam assistindo essa aula, para eles saírem do grupo dos imprudentes e irem para o grupo dos prudentes, porque eles terão que ser mortos. Então o que João viu foi exatamente o quê? A matança que vai acontecer durante o período da grande tribulação com os santos, porque o anticristo vai fazer guerra a eles e vencê-los, né? E aí agora a gente vai ver o 6º selo, que são as calamidades. Ainda falando do 5º selo, o que é o 5º selo? Os crentes da época, né, os que não subiram no arrebatamento, e os judeus sendo perseguidos, aquela agonia: eita, eu vou morrer, e aquela carreira, e todo mundo se escondendo nas montanhas, e o povo caçando mesmo e matando. Quer dizer, essa agonia dos crentes chegando mortos no céu é exatamente o 5º selo. Indo para o 6º selo, são as calamidades. Isso está escrito em Apocalipse 6, do 12 ao 14, que diz:
E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Quer dizer, aí já tem um sinal, né? Um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Quer dizer, as estrelas vão atingir o planeta. Muitos meteoros, né, vão bater aqui. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Que tremor é esse, irmãos? Que as montanhas serão tiradas dos seus lugares. Certo? Dor e desespero como nunca houve durante esse tremor. Vai derrubar muito prédio, vai morrer muita gente, vai tirar as montanhas do lugar. Imagine. Quando o sétimo selo for quebrado, nós vamos ver o abandono de Deus sobre, né, o povo que estiver aqui. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Nossas orações estão na mão de um anjo, irmãos. Para junto com o incenso, o Senhor sentir esse perfume, né? E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Imagine quando esse sétimo selo for quebrado, né, Deus vai abandonar mesmo aqui a terra, vai prestar atenção nesse período às orações dos santos, sem olhar o que está se explodindo aqui embaixo. Quer dizer, ele vai olhar para as bodas do Cordeiro, né, e curtir um pouquinho lá o casamento do filho dele, Jesus, com a igreja, e esquecendo totalmente o que está acontecendo aqui. E nesse período vai haver vozes e trovões e relâmpagos e terremotos aqui na terra. Então a gente acabou de ver o tópico 3, que mostra aí, né, os 7 selos sendo quebrados. Em sequência, o cavalo branco anticristo, o cavalo vermelho a guerra, o cavalo preto a fome, o cavalo amarelo a morte, as almas no altar, quer dizer, os mártires sendo mortos em quantidade grande, essa agonia de perseguição. O 6, a calamidade física nos homens, e o 7, o silêncio de Deus, onde os trovões e terremotos vão abalar aqui a terra. Agora que a gente viu os 7 selos, nós vamos para o tópico 4, as 7 trombetas, que também são 7 pragas que serão lançadas aqui na terra. Então os anjos vão se preparar, né? 7 anjos, cada um com uma trombeta, e essas trombetas serão tocadas. O que é que vai acontecer quando cada trombeta dessa for tocada? Primeira, 1/3 da vegetação será queimada. Irmãos, imagine aí, toda a árvore do planeta Terra, você dividindo em 3 e uma parte dessa ser queimada por completo. É muita árvore sendo queimada. Serão queimadas gigantescas. Imagina a fumaça que isso vai produzir. Apocalipse 8:7 diz: e o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então aí deixa bem claro que 1/3 parte das árvores serão queimadas. Quer dizer, além da fumaça, vai faltar oxigênio, porque quem produz o oxigênio não são as árvores. Né? Aí tem uma imagem, né, das grandes queimadas que irão acontecer quando a primeira trombeta for tocada. Agora nós vamos ver a segunda trombeta. 1/3 do mar vira sangue, quer dizer, da água salgada do planeta. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vindo no mar, e perdeu-se a terça parte dos navios. Apocalipse 8, versículo 8 e 9 mostra que 1/3 da vida marinha vai morrer. É muita criatura morrendo quando 1/3 do mar, quer dizer, da água salgada, virar sangue. Aí vem a terceira trombeta, para piorar a situação. Se a água salgada foi atingida, agora vamos para a água potável, que é a água doce. 1/3 dos rios ficam podres. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu
do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Imagina aí, irmãos, a água potável tendo um terço virando podre da água, né? A água já é difícil da gente conseguir e de limpar, né? Purificar. Imagina agora um terço dos rios apodrecendo. E aí, para piorar, vem a quarta trombeta sendo tocada. Um terço da luz se perde. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Apocalipse 8:12. Vamos fazer um cálculo matemático aqui, irmãos. Aqui na nossa cidade, de 5h45 da tarde, que é quando anoitece, a 5h45 da madrugada, que é quando começa a amanhecer, são 12 horas. Então nós temos 12 horas de sol e 12 horas sem sol. O dia brilha quanto tempo? Num dia de sol normal? 12 horas. Agora divide isso por 3. Dá 4 horas. 4, 8, 12. 4 horas de sol será retirada durante a grande tribulação. Quer dizer que o sol só vai brilhar durante 8 horas. Eu não sei se vai ser 4 horas antes, em vez de amanhecer 6 horas da manhã, só vai amanhecer de 10, ou se isso vai ser colocado no final do dia, no caso de 2 horas da tarde já anoitece, ou se vai ser 2 horas antes, 2 horas depois. Eu sei que 4 horas será negada para quem estiver aqui durante o período da grande tribulação. Ora, a parte da noite já oferece risco, né, de vida para os moradores. Imagina esse tempo sendo aumentado, né? O sol e a lua serão escondidos durante uma terça parte do dia. Agora vem a quinta trombeta, que é uma praga de gafanhotos. Apocalipse 9, do 1 ao 5 diz: E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhe permitido, quer dizer, aos gafanhotos, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, quer dizer, provocassem muita dor. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Gafanhotos com poder de escorpião. Irmãos, eu não sei precisar como é que vai funcionar essa profecia, mas que já existe um animal parecido com isso, sim. Gafanhotos que tem ferrão de escorpião, né? Muitas localidades do planeta nós temos um bicho assim. Quer dizer, escorpião não voa. A gente vê quando ele vem vindo pela parede ou pelo chão andando. Mas imagine uma vespa, um gafanhoto, que tem um aguilhão de escorpião venenoso e que provoca grandes dores. Poderá ser esse animal que virá aos milhões para ferroar os homens e causar muitas dores nesse período. E aí, como se não bastasse, vem a sexta trombeta, onde 1/3 dos homens morrem. Apocalipse 9, do 13 ao 15 diz: E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Agora vocês imaginem esses 3 dizimando 1/3 da população mundial. Irmãos, é muita gente. Os versículos 17 e 18 continuam dizendo: E assim viu os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, quer dizer, roupa do inferno mesmo. E as cabeças dos cavalos eram como cabeça de leões, e das suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por esses 3 foi morta a terça parte dos homens, isso é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Então, 1/3 da população mundial vai perder a vida, e os que ficarem vivos, né, sofrerão com essas perdas. Quando uma pessoa da família morre, já é uma dor para a família.
Imagine um terço da população morrendo de uma vez só. E aí vem a 7ª trombeta sendo tocada, que é a preparação para as taças que ainda serão piores. E o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Quer dizer, um aviso de que Cristo estava vindo para resgatar Israel e os crentes imprudentes no final da grande tribulação. Continuando o versículo, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Quando o 7º selo for aberto, isso de vermelho vai acontecer. Muito relâmpago, muita gritaria, muito trovão. Quer dizer, tem gente hoje que quando dá um trovão se esconde debaixo da cama com medo, debaixo do lençol. Imagine muito trovão mesmo vindo com relâmpago e terremoto mexendo na terra e grande saraiva. Essa será a 7ª trombeta que será tocada. A preparação, né, o mundo vai ser chacoalhado para o que ainda está por vir, que são as últimas 7 pragas, as taças da ira de Deus. Então a gente já viu em cima quais são os 7 selos, e agora só fazendo uma revisão das 7 trombetas. A primeira, 1/3 parte da vegetação é queimada. A segunda, 1/3 parte da água salgada vira sangue, matando 1/3 parte dos animais marinhos. Aí agora a gente vai para a água potável. A terceira trombeta apodrece 1/3 dos rios, né, da água doce. Na quarta, 1/3 da luz se perde. A quinta vem a praga dos gafanhotos, que vão atormentar os homens como se fossem escorpiões. A sexta, 1/3 dos homens morre. E o 7º vai vir, né, aqueles trovões e terremotos e relâmpagos, que será o início das taças. Então nós vamos agora para o tópico 5, as 7 taças da ira de Deus. Irmãos, como é que Deus vai jogar a ira dele aqui na terra e a igreja fiel vai estar aqui? Sem lógica. Mas vamos lá, tópico 5. As 7 taças da ira de Deus. Os anjos vão vir com 7 taças e jogar na terra. E o texto em Apocalipse 15, o versículo 1, e do 6 ao 8, diz assim: e vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo vestidos de linho puro. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então vamos ver a primeira. A primeira taça que vai ser lançada aqui no mundo trará aos homens úlceras malignas. E ouvi vindo do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Apocalipse 16, 1 ao 2 mostra essa primeira grande praga que vai vir, uma doença que vai atacar a pele dos homens. E eles sofrerão com essas úlceras malignas. E aí a segunda taça é derramada na terra. Em Apocalipse 16:3 diz: e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Ora, se lá nas trombetas 1/3 das águas viraram sangue e morreu 1/3 dos seres que vivem no mar, agora quando a segunda taça for jogada, o mar completo vira sangue. Ninguém, que podridão! E todo peixe vai morrer. Será uma taça jogada na água salgada. E aí agora nós vamos para a terceira taça da ira de Deus, que está em Apocalipse, capítulo 16, dos versículos 4 a 6, que diz: e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: visto que derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe destes o sangue a beber, porque disto são merecedores. Ou bebe sangue podre, ou não tem o que beber. O anjo vai derramar sobre as fontes de águas cristalinas, e a água potável vai virar sangue podre. E aí nós vamos para o quarto anjo.
o sol vai se tornar escaldante. Vamos ler Apocalipse 16, do 8 a 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. O sol será atingido e ficará mais quente. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Quer dizer, essa praga será terrível, porque quando a gente sente calor hoje em dia já dá uma agonia e a gente vai para o ventilador. Imagine quando o ventilador e o ar-condicionado não der conta, porque o sol vai estar escaldante. As pessoas serão queimadas e abrasadas com um calor gigantesco. E em vez de se arrepender e pedir perdão a Deus, vão blasfemar. Isso é culpa desse Deus maldito, desse Jesus maldito. Quer dizer, vão blasfemar, como os versículos que a gente acabou de ler mostra isso, né? Que o calor será terrível e matará muitas pessoas de insolação e o próprio calor, né? Vai atacar os seres humanos. E aí, quando esse calor infernal vier, a quinta taça da ira será jogada, que é trevas. Diga aí, o sol desaparecer por completo. Apocalipse 16, 10 e 11 diz isso. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, quer dizer, sobre o trono do anticristo, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, em vez de se arrepender, blasfemaram o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Agora imagine a terra durante o dia, abrasada pelo calor do fogo, e agora no escuro. Uma imagem dessa sendo de dia. Você saindo, você não, né? Quem tiver lá na época, que eu espero que ninguém que está assistindo a aula passe por isso. De dia, saindo com tudo escuro, como se fosse de noite, para trabalhar. E aí a sexta taça será jogada na terra, onde o rio Eufrates, que é considerado como a base da fonte das águas, seca. Apocalipse 16, 12 diz isso, né? E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Que reis do Oriente são esses? No Armagedon, o caminho que eles vão seguir para se reunir, né, para lutar contra Cristo, eles passaram exatamente pelo rio Eufrates, e ele vai estar seco, né? Imagina aí que o rio Eufrates, que é a bênção da terra em relação à água, a água mais pura do planeta, secando, preparando o caminho para o Armagedon. E, irmãos, essa profecia está quase sendo cumprida, porque uma reportagem do The New York Times, né, provavelmente o jornal mais importante do mundo e o mais lido, no dia 17/7 de 2009, os irmãos podem conferir, diz que o rio Eufrates nunca passou pelo que está passando e está secando aos poucos. Essa foto é um menino catando lama em uma das partes do rio Eufrates. Tem outras partes que ainda tem água. Mas o rio Eufrates realmente está secando, para provar que essa profecia será cumprida. E essa reportagem está lá, para quem quiser ver. E aí vem a última praga sobre a terra, em Apocalipse 16, os versículos 17 e 18, que diz: E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve, olha só a parte de vermelho, o planeta já abrasado, sem água para beber e no escuro. E houve vozes e trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi esse grande terremoto. Meus irmãos, será um terremoto que vai torar as grandes montanhas no meio. Imagine a situação da terra nesse período, né? Trovões, o sol vai estar escuro como saco de silício, as estrelas e a lua não vão brilhar, lógico que se o sol desaparecer a lua também não brilha, e a terra vai estar abrasada no escuro, um grande terremoto vai pegar todo mundo no escuro e torar praticamente a terra no meio. Quer dizer, o final da grande tribulação será terrível. E aí a gente tem a revisão das taças. A número 1, úlceras malignas. 2, o mar completo vira sangue. 3, os rios completos viram sangue, quer dizer, água salgada e água doce. 4, o sol fica escaldante e queima os homens. 5, as trevas. 6, o rio Eufrates seca para preparar, né, a terra para o Armagedon. E
no final de todas essas desgraças, a Terra vai ficar com trovões, relâmpagos e um gigantesco terremoto vai atingir o planeta. Vai morrer gente em banda de lata, né? Calor extremo, a Terra totalmente deteriorada, um calor que passa de todos os limites, matando os homens, sem água para beber, né? Lixo por toda parte, gente morta por toda parte, a água doce podre, né? E doenças que vão se alastrar e matar o ser humano como ninguém nunca viu. Nós não estamos estudando sobre a grande tribulação? Isso que a gente acabou de ver é a grande tribulação. Agora a gente vai para a conclusão, como é que termina a grande tribulação, certo? Vamos para a conclusão, que diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Esse fato é o que conclui a grande tribulação. Mateus 24, 30. E agora Filipenses 2, 10 e 11 diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esse evento onde Jesus vai aparecer e todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, porque ele vai aparecer no céu e todos o verão, esse fato, a segunda vinda de Jesus, é exatamente o que fecha a grande tribulação, né? A gente crê que o arrebatamento da igreja aconteceu nos ares, onde o mundo não viu, né? E Jesus levou a igreja para as bodas do Cordeiro, e aí, quando a grande tribulação concluir, ele vai mandar os seus anjos, coisa que não vai acontecer no arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja nós seremos arrebatados e transformados a encontrar o Senhor nos ares. Já no final da grande tribulação, quando Jesus vier para restaurar Israel, a chance dos crentes que ficarem, né, e passar por tudo isso que a gente viu agora, ele enviará os seus anjos para pegar aqueles que estarão aqui na terra, os poucos que sobreviverem. Quer dizer, isso não é o arrebatamento da igreja, porque ninguém vai ser arrebatado. Os anjos levarão esses remanescentes para se juntar ao Senhor. E aí eles receberão o corpo deles através dos anjos vindo buscar nos 4 cantos da terra. Quem são esses que serão pegos? Não é a igreja. A igreja 7 anos antes já foi arrebatada. São os judeus fiéis e aqueles crentes que não subirem no arrebatamento, mas que estarão aqui durante a grande tribulação e sobreviverem à matança. Que matança? João viu uma multidão incontável com Maria do Mar e perguntou ao anjo: quem são esses? E aí a resposta é: esses são os que vieram da grande tribulação, que não terão direito às bodas do Cordeiro, porque só vai ter direito quem crê agora no Senhor Jesus de todo o seu coração como único suficiente Salvador e perseverar até o fim. Esse sim será salvo. Então a igreja sobe no arrebatamento para as bodas do Cordeiro. A matança de quem não aceitar o anticristo começa aqui na terra, e eles vão em grandes quantidades com Maria do Mar, chegando lá no céu sem ter direito a participar das bodas do Cordeiro, que é o casamento com a igreja. E eles não serão igreja. São os crentes imprudentes que ficarem aqui e os judeus que serão salvos e serão coletados pelos anjos. Certo? Então, na conclusão, diz: e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, que são exatamente Israel e as virgens imprudentes que se manterem firmes, desde os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então, por esse gráfico aí, o que está escrito em Marcos 13, 27, as virgens prudentes, que são os crentes fiéis, sobem no arrebatamento da igreja. As virgens imprudentes que aceitarem Jesus e Israel que aceitar Jesus será resgatada pelos anjos na segunda vinda de Cristo. E os mundanos e os israelitas que não aceitarem a Jesus e as virgens imprudentes que continuarem negando Jesus, passarão pelo Armagedon, que a gente não vai ver isso na aula de hoje. Olha só essa passagem bíblica que fala que a igreja não passa pela grande tribulação. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quer dizer, seja um crente prudente e não uma virgem imprudente. Nem vá para o grupo das imprudentes,
porque aí você perderá sua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O último slide é esse, irmãos, é o resumo da aula de hoje. Nós vimos hoje o que é a grande tribulação, fato único que vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja no final do princípio de dores. Quando acontecerá, eu acabei de dizer, né? Quando o princípio de dores acabar e quando a igreja for arrebatada. Para quem será? Será para os israelitas que negam Jesus até hoje, porque Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Para os mundanos, que serão atingidos pelas pragas e não se arrependerão e continuarão blasfemando de Deus. E para as virgens imprudentes que ficarem aqui, que não forem para as bodas do Cordeiro. E aí nós vimos nos outros tópicos as 21 pragas que atingirão o planeta, que são os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus, que na minha concepção a igreja não merece passar pela ira de Deus. Então nós vamos orar agora e agradecer a Deus por essa aula de hoje, né? O hino que nós cantamos no início da aula foi exatamente mais grato a ti. E vamos orar agradecendo a Deus. Senhor Jesus, continuando na tua presença, nós queremos te agradecer pela aula de hoje. Te pedir, Senhor, que os crentes possam estar se preparando cada dia para não fazerem parte, Senhor, exatamente da grande tribulação, sendo levadas ao céu para as bodas do Cordeiro. Que essa mensagem e essa aula dessa escola bíblica dominical do dia 6 de junho de 2021 possa ficar no nosso coração, Senhor, para que a gente não venha pecar contra ti e estar preparado para quando o noivo chamar, subir juntamente com ele para as bodas e não participar da grande tribulação. É o que nós te pedimos, já te agradecendo em teu nome, Jesus. Amém. Então, vamos concluir a aula de hoje.